Fala, Lelesques! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que vai turbinar sua aprovação nos concursos vestibulares. No último vídeo, a gente fez uma análise profunda sobre o conto Amor, da Clarice Lispector, e dessa análise a gente tem frutos maravilhosos, uma galera tirando A, muita gente gabaritando a prova de linguagens, e é essa a intenção do canal, potencializar você para que você consiga ter desempenhos incríveis. E você aprenda aqui também coisas que você não imaginava que conseguiria aprender. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a economizar aquilo que você tem mais de precioso. Dinheiro? Não. Tempo. A gente sabe que existe uma grande diferença entre ter o conteúdo e conseguir acertar algumas questões, executar esse conteúdo. E muitos obstáculos aparecem nesse grande gap aí entre o que é saber a matéria e saber fazer uma questão sobre a matéria. E na prova de linguagens, dentre os muitos obstáculos, eu não posso deixar de destacar o tempo. Quem aqui nunca ficou numa prova e aí durante essa prova você viu esse texto aqui, aí depois outro texto, aí depois outro, aí depois outro, uma penca de texto, muita informação, e aí você, quando chegava lá na pergunta, lá nas opções, tu já esquecia o que tu tinha lido e o tempo, correndo, você desesperar, porque ao mesmo tempo você tem um foco. Então é mais ou menos o cenário de que muitas pessoas se encontram. Muito texto, muita informação e às vezes pouca cabeça para processar tudo isso. Mas e se eu te dissesse que você não precisa necessariamente ler tudo com a mesma ênfase, com a mesma intensidade? Porque a prova não cobra de você uma leitura rápida, não é quem consegue ler mais rápido, quem consegue ler mais coisas, mas sim quem consegue ter uma leitura inteligente. Sempre ter uma leitura perspicaz, uma leitura que vai ser efetiva. E isso significa que você precisa focar nas informações mais importantes. Só que se eu falasse para você aqui agora assim, Lesquia, foca no que é mais importante do texto, é bem provável que o aluno 1 colocasse algumas palavras, o aluno 2 colocasse outras palavras e o aluno 3 colocasse também outras palavras. Porque o que é mais importante para um não necessariamente é mais importante para o outro. E aí, o que é importante? Então, nesse vídeo também você vai aprender como saber quais são as palavras mais importantes. Mas isso aí é como se a gente talvez entrasse no interior do texto. Existe uma camada externa do texto, que é aquilo que você lê, é aquilo que você vê, e existe a informação que é a informação que você realmente quer encontrar. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Mas como fazer isso, Hugo? Eu preciso analisar, identificar as palavras-chave. Existem muitas palavras dentro de um texto, mas existem as palavras mais importantes e essas palavras eu chamo de palavras-chave. Hugo, por que você está falando isso? Porque o texto, ler um texto é como se você estivesse no campo aberto. Imagina essa imagem aqui. Olha quanta coisa você pode pegar, olha quantos lugares você pode passear. O texto também é tipo isso. O texto é um campo muito aberto. Para você não ficar perdido nesse campo aberto, você precisa delimitar a sua leitura. Então, eu vou fazer isso com você agora. Eu vou pegar um texto e eu vou delimitar a leitura. Mas antes disso, eu vou ler com vocês esse fragmento para primeiro te mostrar como uma leitura que não é guiada é uma leitura que pode deixar você um pouco perdido. Isso aqui é um fragmento do Graciliano Ramos, do romance Vidas Secas. Eu quero que você me acompanhe aqui na leitura. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com um cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado e para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Olha quanta coisa a gente leu. E talvez, se você não conseguiu pegar as palavras mais importantes, a sua leitura tenha sido uma leitura muito
vaga, talvez pouca coisa você tenha retido disso aqui. Então, vamos ver o seguinte, eu vou propor a vocês uma leitura mais direcionada. Como assim, Hugo? Ó, em vez de você ler o texto todo, vamos pensar como é que esse texto trabalha a relação do Fabiano com a comunicação, botando comunicação de vermelho como o elemento mais importante para eu procurar. E aí, dentre tantas palavras que eu posso ler, e eu posso me cansar, ainda mais se eu tiver que ler 2, 3, 4 vezes isso de novo, se eu colocar aqui, ó, e falava uma linguagem, olha aí, ó, a palavra linguagem, eu não falei aqui da relação de Fabiano com a comunicação, então linguagem é a palavra que se refere à comunicação. E aí quem está fazendo essa linguagem cantada é o Fabiano. Então tem o Fabiano e linguagem, Fabiano comunicação. Essa comunicação acontece como? Como se dá essa comunicação? É uma linguagem cantada, monossilábica e gutural. Lá embaixo ele fala sobre a língua. E essa língua ele tem exclamações, onomatopeias. Mais uma vez uma referência à comunicação. Falava pouco. Mais uma vez ali, quando falava de palavras compridas, difíceis, da gente, ele tentava reproduzir as palavras compridas difíceis. Algumas em vão, às vezes ele não conseguia reproduzir essas palavras difíceis. Enfim, então nós temos aí palavras destacadas. Isso que está de vermelho, aqui ao meu lado, é o que eu chamaria de palavras-chave. As palavras mais importantes. Como que eu sei que essas são as palavras mais importantes? Porque eu disse para vocês o que eu quero ver do texto. Eu quero ver a relação do Fabiano com a comunicação. Então, eu vou destacar apenas palavras que têm a ver nesse universo de comunicação. E agora eu vou sair da tela para você concluir comigo aqui o que essas palavras têm em comum. Porque a gente vai fazer essa correta decodificação. Quando você fala que a linguagem é gutural, cheia de onomatopeias, que o companheiro entendia, é só você voltar ali no texto para ver que esse companheiro era o cavalo. Então, o seu companheiro cavalo entendia, o animal entendia o que ele falava. Essa linguagem é monossilábica, então ele não fala mais do que uma sílaba por frase. Tipo i, o. A fala é cantada, a fala é gutural. E também tem exclamações, onomatopeias. Ele falava pouco. Então, esses grupos de palavras mostram uma linguagem mais animalizada e uma pobreza vocabular. E com isso, vou voltar aqui para a tela, o que a gente pode compreender desse texto. Vou sair de novo aqui da tela. A gente pode compreender o seguinte, que essa linguagem aqui, verbal, executada pelo Fabiano, ela revela o Fabiano como um cara muito culto. É um Fabiano que não tem riqueza vocabular. Então tudo dele é muito pelo instinto, há uma fala mais animalizada. Volta aqui comigo. Como que eu concluo isso, gente? Eu pego as principais palavras e a partir das principais palavras eu vou fazer como se fosse uma fórmula matemática, como se fosse ali uma decodificação simples. Eu vejo a correlação entre elas e chego a um sentido. Então, nesse texto, que tinham muitas palavras, muitas informações, eu foquei nas principais, as palavras que tinham a ver com a comunicação. Mas aí você pode se perguntar, ou você pode me perguntar aqui, pô, Hugo, mas como que eu vou saber essas diretrizes? Você falou para mim aí que eu precisava ver a relação do Fabiano com a comunicação. Quem é que vai dar para mim essa informação? Ué, o enunciado. Por isso que o enunciado é o elemento mais importante de uma questão. Tu sempre foca muito, 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 muito no enunciado. E eu quero convidar você a resolver algumas questões da prova de linguagem do Enem, de alguns anos anteriores, em que a gente consiga colocar essa técnica. Então, o que você vai fazer comigo agora? Você vai ver textos, alguns curtos, alguns textos mais longos, mas em todas as questões, em todos os textos, nós não vamos nos debruçar sobre todas as palavras, nós vamos focar nas principais palavras. Isso é uma técnica que vai economizar muito seu tempo. Então, enquanto muitas pessoas vão simplesmente ler o enunciado, vão ler o texto e vão ler exaustivamente aquele texto e vão voltar mais de uma vez e ao final da prova vão estar muito cansados, você que assistiu esse vídeo, você que está comigo até agora, vai conseguir fazer de maneira muito mais prática e muito mais assertiva. Quer saber como? Me acompanha aqui, ó. Vamos juntos. Então,
Então, vamos fazer um resumo do que eu fiz até agora? Toda vez que você olhar o enunciado, aquele enunciado ele vai ter um tema. O enunciado fala sobre... A questão, ela fala sobre algum assunto. Qual é o assunto dessa questão? Vamos marcar de azul. Essa vai ser a nossa legenda. Também vamos ter o comando, que é o principal ponto. O tema, ele nos apresenta a questão, nos apresenta aquilo que vai ser comentado, e o comando é aquilo que é perguntado. Mas não dá para fazer o comando sem um tema, não dá para fazer o tema sem um comando. Nós vamos correlacionar. É claro, amigos, que a prova de linguagem do Enem, ou a prova de linguagem da UERJ, ou a prova que você queira fazer para algum concurso público, ela tem muitas nuances, ela tem muitos pontos. E eu, claramente, sabendo disso, vou fazer mais vídeos. Mas hoje eu quero que você foque nesse aspecto. Então, a gente pensa como se fosse somente nesse aspecto, e aí, à medida que a gente vai passando os vídeos, você vai aprendendo outras maneiras a se somar com essa aqui. Beleza? Bom, então isso aqui é uma questão de linguagens da prova do Enem de 2023, é uma questão da competência 3, da área de linguagem corporal, apesar de nós sabermos que a prova do Enem é uma prova montada a partir de competências e habilidades, eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque eu quero focar somente na parte técnica de resolução. É claro que saber habilidade e saber competência também é muito importante para resolver muitas questões, mas em alguns momentos, em algumas situações, só isso não é o suficiente para você ter a segurança da opção. Você precisa ter também conhecimento de linguagem e eu quero trazer exatamente isso. Beleza? Bom, aqui eu tenho um texto enorme, né? Para algumas pessoas, para mim, curtinho, mas esse texto aqui eu posso ler muitas coisas, mas eu não vou ler. Eu vou ler primeiro o enunciado, e a partir do enunciado eu vou achar primeiro o tema. Sobre o que fala aqui esse enunciado? Então, vamos ler comigo? De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico. Vamos marcar aqui a alteração do lema olímpico. Isso é o tema da questão. Tem como objetivo. Qual é a finalidade da alteração do lema olímpico? E aí, quando for ler o texto agora, eu não vou ler o texto arbitrariamente. Não vou ler o texto como se fosse um campo a se explorar. Eu sei exatamente as partes que eu preciso buscar nesse texto. Vamos conferir comigo? A sessão do Comitê Olímpico Internacional, o COI, aprovou uma mudança histórica inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin para expressar os valores e a excelência do esporte. Ah, Hugo, mas ele mencionou ali lema olímpico, mas lembra que é a alteração do lema olímpico. Mais 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração. Opa, olha aí, ó, o lema tem sua primeira alteração. Não é à toa. Eu peguei ali o tema, achei esse tema ali no texto. Só que isso é o tema, não é o comando. O comando é para saber qual é o objetivo dessa alteração. E olha a conjunção para. A conjunção para que indica a finalidade. A conjunção para está indicando qual é a finalidade do lema olímpico. Então, ela vai dizer qual é a intenção do lema olímpico. Vão marcar para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Então, qual foi a intenção da alteração do lema olímpico? Colocar a solidariedade e a palavra juntos. Tem alguma opção aqui que ela fala sobre a intenção do lema olímpico, né, com o objetivo de solidariedade, juntos? É a opção letra D de dado. Repare que a palavra cooperatividade é exatamente está sendo colocada ali no texto. Então, você poderia fazer essa questão aqui sem qualquer técnica. Eu concordo com isso. Essa é uma questão fácil. Mas pensa que você já faz desse jeito. Já está com essa técnica que eu estou te explicando no sangue. De tanto praticou, já faz bem. Tu faria isso aqui em 20 segundos, em 30 segundos. Enquanto uma pessoa normal, ela faria, sei lá, em 1 minuto, 1 minuto e meio. Algo, mas é pouca diferença. Mas economiza 1 minuto aqui, depois 1 minuto ali, depois mais 1 minuto, depois 30 segundos. Imagina a prova longa, com 90 questões, em que você economize tempo. Você não está só economizando tempo para fazer mais questões, você também está economizando mente. Porque quanto mais você lê, mais você se cansa.
Quanto menos você lê, menos você se cansa. Então a proposta é que você leia menos e consiga chegar à resposta com mais segurança. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui vai mudar a tua vida. Vamos ver mais um? Olha isso aqui. Ó, eu vou sumir rapidinho aqui na tela para você dar uma olhadinha nesse texto. Texto enorme. Vou voltar aqui. Imagina tu na questão 38. Essa aí foi a 17 da prova amarela. Mas vamos supor que você fizesse a prova branca ou a prova rosa e essa fosse uma das últimas questões. Eu tenho certeza que não importasse ali qual fosse a dificuldade da questão, você já ia fazer um pouco de má vontade, porque estaria cansado. Mas a minha intenção é, de novo, que você não esteja tão cansado. É claro que é impossível você não se cansar. É a maratona, já que a gente fala ali de questões grandes, né? Questões que exigem um certo grau de análise, são 90 questões, ainda mais de linguagem que no dia da prova de redação, mas você vai se cansar menos se você conseguir marcar as principais palavras. Então, aquilo que a gente fez lá na leitura do Vidas Secas, no trecho de Vidas Secas, aquilo que a gente fez agora na questão do Enem, vamos fazer nessa questão aqui do ano passado, do Enem 2024. Então, olha aqui o enunciado comigo. Ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta uma crítica. Então, quando eu for ler aqui esse texto, eu vou procurar quando existe a relação dos memes com a educação. Esse é meu tema. Depois, eu quero saber qual é a crítica. Reparem que é uma coisa muito específica. Não são vários comandos, gente. Eu quero saber qual é a crítica da relação dos memes com a educação. Por isso que talvez não tenham a crítica o tempo todo. Talvez a crítica ela esteja em algum momento específico do texto. E se você descobre esse momento específico, pronto, você marca, lê muito menos e faz com mais segurança. Vamos ler comigo aqui, eu vou marcar as palavras principais. Então vamos seguir de azulzinho aquilo que é o tema e de vermelho aquilo que seria o comando, aquilo que está sendo perguntado de fato. Vem comigo aqui, ó. Há quem diga, vou sumir aqui da tela e você vai ler comigo. Há quem diga que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos memes. Ah, citou o meme ali, mas não é o meme com a educação. Na economia da velocidade, alguns apostam no humor, outros no engajamento político. E tem gente investindo alto na mentira também. Diante desse cenário, uma pergunta se torna essencial. Será que todo mundo está conseguindo traduzir as mensagens postadas, curtidas e compartilhadas? Essa dúvida incentivou a professora de língua portuguesa, olha aí a menção educação, a desenvolver uma proposta de leitura e análise crítica de memes. Aí, ó. Com estudantes do ensino fundamental na rede pública do Distrito Federal, na cidade de Samambaia. Percebi, diz a professora, que muitos alunos e pais estavam divulgando conteúdos sem saber o que havia por trás das palavras, relata a professora. O que antes era engraçado para os alunos passou a ser visto com outros olhos, afirma a professora. Então aqui, isso pode ser um ponto de vista crítico, que antes era engraçado em relação aos memes, passou a ser visto com outros olhos, afirma a professora. Para ela, que utilizou a representação da criança em memes de WhatsApp como material gerador de discussões em sala de aula, aguçar o olhar sobre essas mensagens impacta diretamente a atitude do postar, curtir e compartilhar conteúdos, ao estimular o uso consciente da informação que circula nas plataformas de mídia social. Letramento político e midiático é um desafio intergeracional. Então aí, essa discussão, gente, já é uma discussão dos memes com a educação. Em tempos de notícias falsas, olha aí, isso é uma crítica de imagens manipuladas e de memes sendo usados como triunfo da verdade de cada um. Checagem, informação e interpretação de texto acabam se tornando moedas valiosas. Então, olha comigo aí. A relação dos memes com a educação nos leva ao seguinte. A professora faz uma discussão ali de que antes o meme era só engraçado, mas o meme ele passou a mudar um pouquinho a função. As pessoas começam a compartilhar ali o meme talvez como se fosse uma notícia de fato, sendo que
É importante ter um letramento político e midiático, já que nós temos notícias falsas, manipuladas e um triunfo da verdade. Ok, vou voltar aqui com vocês. Então, olha quanta coisa está escrita nesse texto. E olha quanta pouca coisa é de fato o mais importante para você chegar à resposta. E isso, gente, você pode fazer em qualquer questão. Claro que tem questões que o texto é curto, e aí você vai ter pouca coisa. Mas, em geral, as questões de linguagens são questões com muitas informações, mas apenas poucas coisas ali são essenciais. É claro que eu não estou falando para você deixar de ler o texto. Você precisa ler o texto. Só que, uma vez que você lê o texto e consegue marcar as principais palavras, tu já adiantou a vida. Porque a gente sabe que na prática mesmo, quando a prova está valendo, eu nem digo de simulado. Tô falando do dia da prova mesmo. Dia da prova, você quer por tudo acertar as questões, o máximo de questões que você conseguir. E às vezes você tem que voltar muitas vezes ao texto. Isso cansa, isso deixa você desgastado. É isso que te tira, por exemplo, do mil da redação. Porque você poderia ter mais tempo para fazer redação. É isso que atrapalha talvez a performance humanas. Ou por que não mesmo? Atrapalha a performance em linguagens também. Porque você perde tempo. Eu não quero que você perca tempo, eu quero que você entenda que existem muitas coisas para ser lidas na prova, mas apenas poucas coisas devem ser destacadas, devem ser iluminadas. E como é que você vai saber o que é para ser iluminado? Através das palavras-chave, que é o tema da aula de hoje. Quais são as principais palavras? O próprio enunciado ele vai dizer. E uma vez que você viu ali comigo, que ele falou sobre os memes, né? Aqui ele fala falta de fiscalização no uso de aplicativos. O texto não fala isso. O texto fala, na verdade, da relação do meme com a educação, que é necessário letramento para que através desse letramento você consiga identificar notícias falsas, notícias manipuladas, enfim. Aí ele fala também sobre, na letra C, sobre ferramentas digitais. Então, a relação dos memes com a educação critica as ferramentas digitais no trabalho, você usar memes, por exemplo, no trabalho educacional, nas aulas. Não, não é isso. É o contrário, na verdade. É necessário usar para que você consiga aguçar o senso crítico. Fala de exploração dos conteúdos humorísticos nas mídias sociais. Então, o problema, a crítica, é porque você tem humor? Óbvio que não. O problema é porque você está trazendo ali mensagens com objetivos políticos, destoa ali do texto. Então, aquilo que você destacou como palavra principal, que são notícias falsas, notícias manipuladas, aparecem literalmente, cara, tem literalmente manipulado no texto, na parte importante, e literalmente manipulado na opção. Era só você olhar o texto, olhar a opção. Isso não é uma coisa fácil. Talvez você olhe assim, mas é fácil. Não, não é fácil. Isso aqui exige muita prática. E, de novo, num cenário de uma prova muito longa, quem consegue delimitar as principais palavras, pronto, cara, a prova tá lá contigo. Beleza? Bom, então, o que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos o tema com o comando. Só que algumas vezes, esse comando, ele pode exigir de você algum conhecimento específico de linguagem. E aí, eu preciso deixar minha deixa. Aqui meu pleonasmo. Eu preciso colocar minha deixa. Que é claro que eu vou te ensinar, claro que você vai aprender a marcar as principais palavras, mas existem alguns assuntos que precisam ser explorados. E isso você vai conseguir ver comigo, talvez em outro momento. Estou preparando um negócio bem interessante aí. Então, se você está interessado em se aprofundar na prova de linguagens, vem aí um cursinho bem interessante. Bom, aqui eu tenho uma questão do Enem de 2022, é a questão 40 da prova azul, e leia o texto aqui comigo, leia o enunciado. A passagem registra o momento em que a expressividade lírica é reforçada pela. Então, aqui ele fala sobre a expressividade lírica, e eu quero saber, o comando é o que ajuda a reforçar a expressividade lírica. Então, isso é uma questão de linguagens. A gente tem um comando ali no pela, como que você faz isso, qual o meio que você faz a expressividade lírica. Só que dentro desse enunciado, eu tenho uma palavra que não sei se vocês saibam decodificar, mas ela é importante. Então aqui a gente não tem uma análise só de ler e ler.
ler pela leitura. Nem as outras. Nas outras também tinham ali alguma coisa de habilidade, algumas coisas mais detalhadas que ficam para outras situações. Mas nessa questão aqui, quando você vê expressividade lírica, você rapidamente precisa decodificar e pensar assim: o que seria lírico? Lírico, na prova de linguagem, significa tudo aquilo que tem carga emocional, afetiva e poética. Lírico é aquilo que deixa o texto menos narrativo, deixa o texto menos objetivo, menos factual e dá uma carga mais sensível. É um aumento de sensibilidade. É um aumento, como ali fala mesmo, de afeto. Então, isso é ser lírico. Por isso, quando eu ler esse texto, eu vou ter algumas coisas escritas, mas a principal informação vai ser naquele momento em que eu tenho uma noção lírica, ou seja, naquele momento que eu tenho uma noção mais afetuosa, mais sentimental, mais expressiva do texto. Então, te convido a ler comigo para você conseguir achar aqui onde existe essa expressividade lírica. Vou sumir aqui e confere comigo as palavras. O texto é: firmo o vaqueiro. No dia seguinte, a hora em que saía o gado, estava eu debruçado à varanda, quando vi o Cafuso que preparava o animal viajeiro. Raimundinho, como vai ele? De longe, apontou a palhoça. Sim. Repara, gente, vou voltar aqui. Repara que até agora você não viu nada ali lírico, não viu nada afetuoso. Ali é somente uma narração. É um momento narrativo, é o cenário sendo descrito, é um personagem sendo apresentado. Por isso você não vai marcar isso. Você vai marcar aquele momento que de fato existe o lirismo. Vamos conferir comigo aqui? Vamos para o nosso último parágrafo. Vou sumir e você vai conferir comigo. O braço caiu-lhe, olhou-me algum tempo comovido. Depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca fazendo estalar a unha dos dentes. Até agora nada. Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse para bulir com ele: pega, velho! Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado. Olha a palavra ali, gente. Coitado. Estava morto. E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Então, não tem como deixar de marcar isso aqui. Olha esse trecho aí que eu destaquei para vocês. Coitado, estava morto. Tio Firmo estava morto. Então, essa é a parte lírica. Beleza? Essa é a parte lírica. A parte lírica é a parte que fala do tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado, estava morto, deu esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Volta comigo aqui, gente. Então, se é a parte do coitado, das lágrimas, da morte dele, vamos ver as opções? Como isso acontece? A letra A fala: plasticidade da imagem do rebanho e do reunido. Não é aquele momento que a gente acabou de ler. Sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo. Também não é esse momento. Situação de pobreza encontrada. Nossa, completamente fora do texto. Letra E. Preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Não. Qual é a única opção que tem aquela cena? A cena da morte, a cena do coitado, a cena das lágrimas. É a opção da letra E. A afetividade, que é uma palavra que também dialoga com o lirismo. Só pela afetividade eu já poderia desconfiar até mesmo antes de ler o texto. A afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. Pronto. Olha como é que a prova ela respeita e muito aquilo que está escrito. E é por isso que a gente não pode falar que essa prova é uma prova interpretativa, que é uma prova subjetiva, que depende de como ele identificou. Não, não, não. É simplesmente saber decodificar as informações. Só que muitas vezes vocês não sabem quais são as informações para serem processadas. E essa aula te mostra isso. É necessário colocar as principais palavras, as palavras-chave, porque através delas você sabe exatamente o que ler, o que marcar e também tem muito menos desgaste, né? Muito menos cansaço na sua leitura. Ok? Vou aqui para a última, gente. Nossa última do vídeo. E, como eu fiz na questão anterior, marquei ali uma palavra e essa palavra exigia um conhecimento linguístico. Isso também acontece nessa próxima questão, que é uma dica que vai te ajudar pra caramba aqui. Mais uma dica. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como?
Então, o tema da questão fala sobre violência no futebol e eu quero saber como a violência está caracterizada. Caracterizada é um aspecto da linguagem que a gente usa por meio de adjetivos. Então, não só adjetivos, existem vários outros recursos, mas isso é um conhecimento de linguagens. Por quê, gente? Pensa comigo. Se a intenção aqui dessa aula é a gente focar exatamente nas principais palavras, e eu quero saber onde tem ali a violência no futebol, mas não só a violência no futebol, mas como ela é caracterizada, os adjetivos, quando referidos à violência no futebol, eles vão nortear a minha resposta. É através deles que eu encontro a resposta. Então, vou sair de novo da tela, você vai pegar aqui a sua canetinha e você vai marcar junto comigo. Vamos lá? Vamos juntos? Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. Olha isso. Isso é a violência no futebol. Mas você pode reparar que a gente está simplesmente manifestando essa violência, trazendo à luz a violência, não dando caracterizações a ela. Que é isso? A violência no futebol é pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões. Eu tenho uma série de substantivos que condensam ações. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso que furaram um bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de segurança que assola o Rio de Janeiro, mas também de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores, desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu. Autoridades têm focado as ações de enfrentamento à violência do futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios, porém a postura meramente repressiva contra torcidas organizadas é ineficaz. Opa, gente, é a primeira vez que eu tenho um adjetivo aí que se refere a alguma coisa relacionada à violência no futebol, mas não é de fato a violência no futebol. Eu tenho um adjetivo que se refere à postura das torcidas organizadas. Ou melhor, perdão, a postura repressiva contra torcidas organizadas. Então ainda não é sobre a violência no futebol. Até aqui eu estava só narrando, eu estava só ambientando, até em nenhum momento eu caracterizei, eu não usei um adjetivo para dizer o que é a violência no futebol. Essa é a diferença de uma leitura assertiva, porque alguém poderia ler e ficar dando voltas aqui. Vou seguir. É ineficaz em uma sociedade que registra mais de 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escalada de violência no futebol. Opa, olha aí, hein? É impossível dissociar a violência no futebol daquilo que vem de um panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida. Então, o que é a violência do futebol? É aquilo que está associado à desordem pública, social, econômica e política. Pública, social, econômica e política. Os adjetivos que eu uso aqui, eles estão dando uma característica. Qual é essa característica? A violência no futebol é de ordem pública, social, econômica e política. Vou voltar aqui para a tela. Crianças, qual é a opção que está condensando as principais palavras desse texto? Os adjetivos caracterizadores da violência no futebol, que são pública, social, econômica e política. É a letra A que fala o problema social de uma região do país? É a letra B que fala de desafio para torcidas organizadas? É a letra D que fala de inadequação de espaço nos estádios? É a letra E que fala da consequência da insatisfação dos clubes? Não. A única opção que fala que a violência do futebol é de ordem pública, social, econômica e política é a opção letra C, reflexo da precariedade da organização social do país. Olha que interessante, gente. Essa questão, de novo, é uma questão que não é das mais difíceis. Mas se você colocar num bolo
de muitas e muitas questões, ela pode sim se tornar uma questão que você poderia errar, tranquilamente errar, por falta de atenção, por falta ali de foco. E aí, esse vídeo, ele te mostrou, na verdade, como marcar as principais palavras de um texto. Você viu aqui nessa questão, você viu ali em tantas outras. Mas às vezes, você pode, mesmo marcando todas as palavras importantes, olhar as palavras mais importantes, ver as opções e mesmo assim dar ali uma emperrada. Isso pode acontecer, tá? E é o que eu pretendo falar no próximo vídeo. Mas realmente fica no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a seu engajamento. Espero que eu tenha contribuído aí para a sua leitura. E não se esqueça que aquele que consegue otimizar a sua leitura, marcando as principais palavras, sai muito na frente. E se você chegou até aqui esse final, você é uma das pessoas. Parabéns. Eu tenho certeza que agora que a sua leitura vai ser muito melhor, você vai ter muito mais assertividade, você vai ter muito mais velocidade e com certeza vai se cansar menos. Mas não perca o meu próximo vídeo que é dessa série de técnicas de resolução. Eu vou te ensinar como não ficar em dúvida entre duas opções. Beleza? Dá um joinha aqui nesse vídeo. Esse joinha é meio brega, né? Dá uma curtida aqui no vídeo, comenta o que você achou, contribua com o canal. E é isso. Beleza, galera? Um beijo, valeu, tamo junto, tchau, tchau.